Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, meu nome é Neuli Lucisin Sukov, sou professora na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Instrução por Pares como Estratégia Ativa na Formação de Professores, da Preparação Autônoma à Avaliação entre Pares. Nesta apresentação, compartilho um relato de prática pedagógica desenvolvido com 45 estudantes de diferentes licenciaturas. A atividade foi realizada na disciplina de Metodologias de Aprendizagem Ativa, que tem uma carga horária de 40 horas aula, com foco na metodologia de instrução por pares. Nesse trabalho, buscamos proporcionar aos estudantes uma vivência prática da metodologia de instrução por pares, uma abordagem de aprendizagem ativa que valoriza a participação dos estudantes na construção do conhecimento. A proposta foi desenvolvida em uma disciplina voltada à formação de professores, com o objetivo de que os licenciados não apenas conhecessem a metodologia do ponto de vista teórico, mas também pudessem experimentá-la na prática. Com isso, buscamos estimular o desenvolvimento da reflexão crítica sobre as metodologias ativas, além de promover autonomia, participação e interação entre os estudantes. Ao mesmo tempo, a atividade contribuiu para o desenvolvimento de competências importantes para a prática docente, como a capacidade de elaborar estratégias de ensino, avaliar aprendizagens e mediar processos de construção coletiva do conhecimento. Como atividade formativa pré-aula, os estudantes tiveram acesso a materiais sobre essa abordagem de ensino, incluindo o link de acesso a um blog com uma matéria sobre instrução por pares. O objetivo era prepará-los antecipadamente, garantindo que chegassem à aula com conhecimento prévio sobre essa metodologia. A estratégia segue a lógica da preparação extra-classe proposta por Eric Mazur, em 2015, que foi um precursor dessa metodologia, em que os estudantes estudam os conceitos teóricos antes da aula e aplicam os conhecimentos adquiridos durante o encontro presencial. Dessa forma, a atividade também estimulou a autonomia e a autorregulação do aprendizado, alinhando-se também ao princípio de sala de aula invertida. No encontro presencial, a aula teve início com um quiz, que foi uma atividade formativa proposta de forma interativa no Socrative, contendo questões baseadas nos conceitos fundamentais da instrução por pares e contextualizadas com as diferentes áreas de formação dos estudantes. Para simular a metodologia na prática, os estudantes testaram seus conhecimentos previamente adquiridos, aplicando a dinâmica de preparação autônoma e interação em sala. As questões apresentadas possuíam diferentes níveis de aprofundamento e, conforme os estudantes respondiam, os scores eram exibidos. De acordo com as porcentagens de acerto, diferentes estratégias eram aplicadas. Quando havia divergência nas respostas, os estudantes discutiam com colegas que haviam respondido de forma diferente. Em seguida, respondiam novamente. Se os acertos fossem muito baixos, eu fazia uma intervenção trazendo fundamentação teórica adicional. Caso a maioria da turma acertasse a questão, novas perguntas eram apresentadas para aprofundar o aprendizado. A aplicação do quiz inicial com conceitos fundamentais teve como objetivo avaliar a compreensão dos estudantes durante a atividade pré-aula sobre a instrução por pares, promovendo assim engajamento e criando um ambiente interativo para reforçar o conhecimento prévio. A metodologia foi apresentada de forma experiencial,
permitindo que os estudantes vivenciassem a aprendizagem de maneira dinâmica e participativa, em tempo real, em vez de apenas absorverem o conteúdo de forma expositiva. Além disso, a discussão entre pares e as intervenções minhas fortaleceram a construção coletiva do conhecimento. Ao final do quiz, foi esclarecido que a atividade realizada exemplificava na prática a aplicação da instrução por pares. Em seguida, os estudantes foram convidados a elaborar individualmente um esquema rápido em 1 minuto, destacando as principais ideias da metodologia instrução por pares, como parte de atividade formativa. Essa atividade visava estimular a metacognição e a reflexão, permitindo que os estudantes organizassem, estruturassem e consolidassem o conhecimento adquirido, analisando o próprio processo de aprendizagem e sua aplicação na metodologia. Na aula presencial seguinte, as questões aplicadas na aula anterior foram retomadas e analisadas quanto à estrutura, destacando o uso de distratores e os princípios das questões de múltipla escolha. Na sequência, foram dadas orientações sobre uma atividade somativa, na qual os estudantes deveriam elaborar suas próprias questões. A aplicação dos conceitos aprendidos, por meio da criação de questões alinhadas à metodologia de instrução por pares, visava estimular o pensamento crítico e a criatividade, garantindo que os estudantes compreendessem como elaborar questões que promovessem a aprendizagem ativa, preparando-os para a sua futura atuação docente. Antes de iniciar essa atividade, os estudantes receberam um modelo de estrutura básica para a formulação das questões, garantindo a padronização, coerência e prevenção de erros. Também foi fornecido um checklist com os elementos essenciais que cada questão deveria conter. Esses recursos foram importantes para estruturar a atividade, reduzir dúvidas e aprimorar a qualidade das questões, assegurando assim sua adequação ao conteúdo e à metodologia proposta e promovendo autorregulação e autonomia no processo de criação. Em um encontro posterior, os estudantes participaram de uma atividade em um ambiente tecnológico interativo, onde aplicaram as questões elaboradas com base na metodologia da instrução por pares. Foi feita a aplicação das questões pelos estudantes e, em seguida, a avaliação e o feedback entre pares. Esta etapa buscou simular uma situação de ensino, permitindo que os estudantes assumissem o papel de mediadores do conhecimento. Além disso, a atividade favoreceu a aprendizagem colaborativa, o desenvolvimento do pensamento crítico e a reflexão sobre a elaboração de materiais didáticos alinhados às metodologias ativas. A partir dessa prática, foi possível observar alguns resultados importantes da experiência realizada com os estudantes. Em primeiro lugar, a atividade favoreceu o protagonismo estudantil, já que os licenciados não apenas responderam às questões, mas também participaram ativamente da elaboração e da aplicação das perguntas. Além disso, o processo estimulou o desenvolvimento da análise crítica, pois os estudantes precisaram refletir sobre a qualidade das questões, os distratores e a clareza dos enunciados. Outro aspecto relevante foi a promoção da autoria e da mediação do conhecimento. Ao criar e aplicar as questões, os estudantes passaram a assumir um papel semelhante ao do professor, planejando estratégias para promover a aprendizagem. Por fim, a dinâmica contribuiu para uma participação mais ativa da turma, fortalecendo o diálogo entre pares e a construção coletiva do conhecimento. Como consideração final,
É possível destacar que a articulação entre diferentes estratégias, como a leitura de textos, a realização de quizzes e os momentos de feedback, contribuem para que os estudantes compreendam de forma mais concreta o funcionamento de diferentes metodologias ativas. Além disso, a experiência mostrou que atividades desse tipo podem contribuir significativamente para a formação docente, pois estimulam uma postura mais reflexiva, autônoma e colaborativa. Ao vivenciar a metodologia na prática, os estudantes conseguem compreender não apenas seus fundamentos teóricos, mas também suas possibilidades de aplicação em futuros contextos de ensino. Assim, a experiência evidencia o potencial da instrução por pares como estratégia formativa na formação inicial dos professores, ao promover a participação ativa, reflexão crítica e construção colaborativa do conhecimento. Agradeço a atenção de todos. Para fundamentar essa proposta, foram consideradas diferentes referências relacionadas às metodologias ativas e à formação docente que trago aqui. Entre elas, destacamos especialmente o trabalho de Eric Mazur, criador da metodologia Peer Instruction, que serviu como base para a organização das atividades desenvolvidas com os estudantes. Por fim, agradeço a oportunidade de compartilhar a experiência e sigo à disposição para dialogar com colegas. Aqui meu e-mail. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.